Bom, vamos então conhecer um pouquinho a parte de formatação do Word. Estou usando o Word aqui, mas pode ser qualquer outro editor de texto, pode ser o documento do Google, o Word Online, né, o que você tiver aí instalado. Aqui eu tenho um texto qualquer, onde eu vou usá-lo para fazer as formatações. Tá? Formatação é formatação básica, tá? Porque existem muitas funções, né? Ninguém aqui precisa ser o doutor Word, mas pelo menos o mínimo necessário, né, de executar as atividades você tem que saber. Então vamos lá. Na parte de cima, né, do nosso menu aqui, no nosso Word, nós temos os menus. Clicando em cada menu, você tem acesso às suas funcionalidades, né? E aqui embaixo você tem a faixa de opções, faixa de botões com as principais funções de cada menu. Nesse caso, o página inicial é o mais utilizado. Tá? Você tem um grupo chamado fonte, um grupo chamado de parágrafo. Ao passar o mouse em cima do botão, ele dá o nome do botão, o que o botão faz. Então ninguém precisa ficar decorando, né? Quando tiver uma setinha, ele abre várias opções, né, sobre aquela função, né, e é o mínimo aí que a gente tem que estar sabendo. Aqui então trabalha com a letra e aqui no parágrafo trabalha com as linhas, espaçamentos. Os outros botões não vou comentar, mas tem a sua funcionalidade. Mas no mínimo esses dois, como eu falei. Então vamos começar. Para formatar, né, você aplicar a formatação, você deve primeiro selecionar. Então como é que eu seleciono? Eu clico e arrasto, né? Olha lá, ele fica com uma cor diferente. Aí eu vou lá em cima, no menu ou na função que você deseja aplicar. Nesse meu caso aqui é o tipo da letra, né? E você vem e escolhe a letra que agradar ou que for padronizado pela empresa ou pelo trabalho que você tem que criar. Tá? Hoje o pessoal trabalha muito com Calibri. Houve época que era o Arial, né? E assim por diante. Mas, dependendo do texto, né, em algumas palavras, ou frases, ou parágrafos, cabe aí uma formatação um pouco diferente. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, ao passar o mouse, o Word automaticamente já altera para você o texto de acordo com a fonte, então isso é muito útil. Então, vou aplicar o Arial. Como você observar, tem diferença entre eles. Né? Próxima formatação é o tamanho da letra. Né? Quanto maior o número, maior é o tamanho da letra. O normal hoje é tamanho 11. Houve época que era tamanho 12. Tá? Eu fico entre 11 e 12 para o corpo do texto. Agora, títulos, né? Subtítulos, aí a gente pode estar usando aí umas cores maiores. Outra coisa que a gente trabalha também é o estilo da letra. Né? Então, se olhar aqui, nós temos 3 botões basicamente que trabalham com o estilo da letra. Tem o N de negrito, onde a letra fica mais grossa, mais forte. Temos o I de itálico, que normalmente é usado para chamar a atenção de algumas palavras estranhas ao texto, em inglês, né? Alguma citação. E o S sublinhado, que foi muito usado no passado, hoje a gente praticamente não
não utiliza, né? Temos aqui também a cor da fonte, que você pode, né, estar mexendo. Aqui eu selecionei o parágrafo inteiro, mas você pode apenas selecionar uma letra em si, né, ou uma frase. Então, eu quero chamar a atenção nisso aqui. Eu venho aqui e escolho o tipo da letra. Ok? Então, esses botões que eu falei são os principais que você deve fazer quando você está formatando o texto, que estão relacionados à letra. Mas também existe a formatação de parágrafo, né? Então aqui nós temos um parágrafo, né? Um conjunto de linhas, conjunto de frases, né? Que há uma ligação entre elas. Então, primeiro aqui que a gente pode ver é alinhamento. Por padrão ele vem alinhado à esquerda, mas poderia ser centralizado, poderia ser à direita e poderia ser justificado. Eu, particularmente, prefiro justificado, mas eu já vi muitos documentos serem alinhados à esquerda. Se o documento é seu, né, se não há nenhum padrão a ser adotado, né, use o que você achar que é melhor. Uma coisa muito legal que você tem que prestar atenção é espaçamento entre linhas, né? Tem gente que às vezes deixa espaçamento simples, as linhas ficam muito próximas, formando um bloco de texto. Isso, na minha opinião, dificulta muito a leitura. Eu prefiro trabalhar com e-mail. Só que nesse caso eu vou ter como se diz, eu vou gastar mais folha. Eu vou ter um espaço maior entre linhas, eu acho que facilita a leitura, mas eu vou gastar mais folhas, né? Pode colocar 1,15, que podemos dizer que fique entre, né? Eu, particularmente, gosto muito do e-mail, tá? Então, vou deixar o e-mail justificado. Aqui em cima eu tenho marcadores, muito utilizado na época do PowerPoint, né, onde você ajuda muito quando a gente vai criar uma lista, né? Então aqui, se eu apertar o marcador, eu estou querendo aplicar no parágrafo, né? Cada parágrafo recebe um ponto, né? Aí ele desloca a frase, né? Ele coloca um ponto em cada parágrafo e tal. Isso aí foi muito usado na época do PowerPoint. Tá? Aqui no Word, quando você quer gerar uma lista, tem gente que prefere já ir digitando e já ir formatando, né? Eu prefiro digitar tudo primeiro e depois eu venho selecionando e colocando aquilo que eu desejo. Tá bom? E por último aqui, o que a gente pode dizer, né, é a parte de bordas. Tá? Eu acho que vale a pena, é interessante. A borda, né, no parágrafo, olha lá, ó, tem o objetivo de destacar, né, alguma parte. Às vezes o cara usa num título, às vezes ele tem um texto que veio de uma lei e tal, aí ele vai e faz essa borda de parágrafo. Tá? Eu acho bastante interessante, fica bonito. Né, mas não necessariamente um texto inteiro ou toda hora, né? É uma coisa ou outra e você aplica a borda externa. Existem outros tipos de borda, borda em cima, embaixo, aí é questão de você ir testando, né? Você pode escolher a cor, você pode escolher o estilo da borda, a linha, né? Então a questão é você ficar um tempo aí para você ver o que seria melhor para aquele caso. Tá bom? Então, assim, isso é o mínimo que você tem que saber em termos de formatação, né? No menu de página inicial, que é um dos mais utilizados, né? Se você olhar, tem outros botões, eu não vou comentar agora, tá? É o mínimo necessário, foram esses que eu falei, você não pode estar esquecendo. Ok? Outra aula, a gente vê outros menus.